Dona Lourdes era conhecida em sua vila no interior de Minas Gerais como a costureira das mãos de ouro. Seu trabalho não era apenas uma profissão, mas uma expressão de amor materializado em cada ponto, cada costura, cada peça que criava. Ela transformava tecidos simples em vestidos que carregavam histórias, sonhos e esperanças. Essa energia criativa que fluía através de suas mãos era alimentada pelo amor incondicional que nutria pelo filho Rogério. A criatividade de Lourdes não se limitava à costura. Ela inventava maneiras de sobreviver, de educar, de amar mesmo quando os recursos eram escassos. Viúva desde cedo, Lourdes precisou canalizar toda a sua energia vital para garantir o sustento e a educação do filho. Acordava antes do sol nascer e costurava até tarde da noite, mas nunca deixava de estar presente nos momentos importantes. Essa dedicação total demonstrava como a energia do amor pode ser transformada em ação concreta e produtiva. Cada bolo que vendia, cada roupa que passava, cada vestido que costurava, era uma manifestação física do seu propósito de vida. A realização pessoal de Lourdes estava intrinsecamente ligada à felicidade e ao sucesso do filho, mostrando como o amor materno pode ser uma força motriz poderosa. A energia que Lourdes investia em Rogério não era apenas física, mas emocional e espiritual. Ela acreditava que o amor genuíno tem o poder de moldar destinos e criar oportunidades onde aparentemente não existem. Mesmo nos dias mais difíceis, quando faltava dinheiro para a comida, ela mantinha acesa a chama da esperança e do otimismo. Essa postura positiva e resiliente era fruto de uma energia interior profunda, alimentada pela fé e pela certeza de que seus esforços teriam significado. Lourdes entendia, ainda que intuitivamente, que a energia que dedicamos ao que amamos retorna multiplicada de formas inesperadas. O relacionamento entre mãe e filho era marcado por uma cumplicidade especial. Todas as tardes, sentados na calçada, compartilhavam não apenas café e bolo, mas sonhos e projetos para o futuro. Esses momentos simples eram carregados de uma energia transformadora que fortalecia os laços entre eles. Rogério cresceu ouvindo da mãe que poderia ser o que quisesse, desde que mantivesse o coração bom. Essa educação, baseada no amor e na confiança, plantava sementes de autoestima e ambição no menino. A energia positiva que circulava naquela pequena casa era palpável, criando um ambiente propício para o desenvolvimento de sonhos e aspirações. A criatividade de Lourdes se manifestava também na forma como educava o filho. Ela não tinha recursos para comprar livros caros ou proporcionar aulas particulares, mas compensava com presença, atenção e incentivo constante. Transformava as lições de casa em momentos de conexão, onde o aprendizado acadêmico se misturava com lições de vida. Essa habilidade de criar oportunidades a partir do nada é uma característica marcante de quem sabe canalizar sua energia vital de forma produtiva. Lourdes era, sem saber, uma alquimista do cotidiano, transformando simplicidade em riqueza emocional e afetiva. À medida que Rogério crescia, Lourdes via seus esforços se materializarem em conquistas concretas. O menino se destacava na escola, era respeitoso e tinha objetivos claros. Cada vitória do filho era celebrada como uma validação de todo o amor e energia investidos ao longo dos anos. No dia da formatura de Rogério em administração, Lourdes chorou de alegria, sentindo que seu propósito de vida havia se realizado. Aquele momento representava o ápice da transformação de sua energia amorosa em realização tangível. Era a prova viva de que o amor dedicado, quando genuíno e persistente, tem o poder de criar realidades extraordinárias. Contudo, Lourdes começou a perceber sutis mudanças no comportamento do filho após ele conseguir um bom emprego na cidade grande.
As ligações ficaram mais espaçadas, as visitas mais raras e o tom das conversas mais apressado. Essa transformação gradual era dolorosa, mas Lourdes mantinha a esperança de que fosse apenas uma fase de adaptação. Ela continuava dedicando sua energia ao filho, mesmo à distância, através de orações, pensamentos positivos e pequenos gestos de carinho. A energia do amor materno, descobriu ela, não precisa de proximidade física para existir e atuar. A história de Lourdes nos ensina que a verdadeira realização pessoal, muitas vezes, está ligada à capacidade de amar e servir, com propósito. Sua energia criativa e sexual, no sentido mais amplo de força vital, foi canalizada para a maternidade com uma intensidade que transcendia o comum. Ela demonstrou que quando direcionamos nossa energia mais profunda para o que realmente importa, criamos não apenas obras materiais, mas legados emocionais duradouros. O amor de mãe, quando autêntico e desprendido, é talvez a mais poderosa manifestação da energia criativa humana, capaz de moldar vidas e transformar destinos. A entrada de Júlia na vida de Rogério marcou o início de uma nova fase, carregada de expectativas e mudanças. Júlia era uma mulher elegante, decidida e ambiciosa, qualidades que encantaram Rogério desde o primeiro encontro. Ele via nela a representação do sucesso e da vida moderna que tanto almejava. Empolgado com o romance, Rogério ligou para a mãe para contar a novidade, esperando que ela compartilhasse sua alegria. Dona Lourdes, do outro lado da linha, tentou expressar felicidade, mas uma intuição maternal já acendia um pequeno alerta em seu coração. Ela convidou o casal para um café em sua humilde casa, ansiosa para conhecer a moça que conquistara seu filho. O primeiro encontro entre Lourdes e Júlia foi marcado por um desconforto silencioso. Enquanto Lourdes preparara um almoço especial com todo carinho, Júlia manteve-se distante e fria durante toda a visita. A diferença entre os dois mundos ficou evidente. De um lado, a simplicidade acolhedora da casa de Lourdes. Do outro, o olhar julgador de quem estava acostumada a ambientes mais sofisticados. Júlia mal tocou na comida, ficou o tempo todo no celular e respondeu às tentativas de conversa de Lourdes com monossílabos educados, mas desinteressados. Rogério, dividido entre as duas mulheres importantes de sua vida, tentava disfarçar o constrangimento com sorrisos forçados e mudanças rápidas de assunto. Após aquele encontro, as mudanças no comportamento de Rogério se intensificaram. As ligações para a mãe, que já eram esporádicas, tornaram-se ainda mais raras. Quando Lourdes conseguia falar com ele, percebia uma impaciência nova em sua voz, como se aquelas conversas fossem obrigações inconvenientes em meio à sua rotina agitada. Júlia exercia uma influência crescente sobre as decisões de Rogério, sutilmente o distanciando de suas raízes e o moldando segundo seus próprios valores e prioridades. Ela não precisava dizer explicitamente que desaprovava a mãe de Rogério. Sua atitude fria e distante transmitia a mensagem com clareza. Rogério, cego pelo amor e pela admiração que sentia pela esposa, começou a ver a dedicação da mãe como apego excessivo. O casamento de Rogério e Júlia foi um evento elegante, mas emocionalmente distante para Lourdes. Ela compareceu vestida com suas melhores roupas, o coração transbordando de amor e esperança de que a nova fase trouxesse felicidade ao filho. Durante a cerimônia, chorou de emoção ao ver Rogério no altar, lembrando-se de todos os sacrifícios que fizera para que ele chegasse até ali. Após a festa, ajudou a organizar as mesas e cumprimentou os convidados com sua gentileza característica, tentando sentir-se parte daquela celebração. Quando Rogério a abraçou e agradeceu por tudo, Lourdes sentiu um breve momento de conexão com o filho que criara.
mas algo em seu íntimo já sabia que aquele seria o último abraço verdadeiramente próximo por muito tempo. Nas semanas seguintes ao casamento, o silêncio entre mãe e filho se aprofundou de forma alarmante. Lourdes tentava ligar, mas o celular de Rogério sempre caía na caixa postal. Quando conseguia falar com ele no trabalho, a conversa era interrompida por reuniões urgentes e compromissos inadiáveis. Os aniversários de Lourdes passaram a ser marcados apenas por mensagens frias e impessoais, sem a voz calorosa do filho ou a promessa de uma visita. Ela começou a perceber que não era mais prioridade na vida de Rogério, e essa constatação doía mais do que qualquer privação material que já havia enfrentado. O amor que dedicara por toda uma vida parecia não ter sido suficiente para garantir um espaço no coração ocupado do filho. Certo dia, movida pela saudade insuportável, Lourdes decidiu fazer uma visita surpresa ao apartamento de Rogério, em Belo Horizonte. Preparou uma sacola cheia de quitutes feitos com amor, pão de queijo, bolo de fubá, doce de leite caseiro. Chegou animada, imaginando o sorriso do filho ao recebê-la, mas quem abriu a porta foi Júlia, com uma expressão de desagrado mal disfarçado. A nora deixou claro que a visita era inconveniente, que eles estavam prestes a sair e que não havia tempo para receber visitas não anunciadas. Quando Rogério apareceu, ainda secando o cabelo do banho, pareceu constrangido com a presença da mãe. Lourdes tentou entregar os quitutes, mas Júlia recusou educadamente, alegando que estavam evitando comidas caseiras por questões de dieta. O ônibus de volta para casa foi uma jornada de dor e reflexão para Lourdes. Olhando pela janela, com a sacola ainda cheia no colo, ela começou a compreender a nova realidade. Seu filho havia construído uma vida onde não havia espaço para ela. Não era uma rejeição explícita ou cruel, mas uma exclusão sutil e gradual que doía da mesma forma. Lourdes questionou-se onde havia errado, o que poderia ter feito diferente, porque o amor que dera não fora suficiente para garantir reciprocidade. As lágrimas escorriam silenciosas, enquanto a cidade ia ficando para trás, levando consigo as esperanças de uma convivência próxima com o filho que tanto amava. Nos meses seguintes, Lourdes aprendeu a conviver com uma solidão que nunca imaginara. Sentir a casa, antes cheia de propósito e esperança, agora ecoava vazia. Ela continuava costurando, vendendo seus quitutes, mantendo a rotina, mas havia um vazio que nenhuma atividade conseguia preencher. As vizinhas notavam sua tristeza e tentavam consolá-la com palavras gentis, mas Lourdes sorria educadamente e desviava o assunto. À noite, antes de dormir, olhava para o celular em silêncio, esperando uma ligação que raramente vinha. Rezava pelo filho, pedindo a Deus que o protegesse e o fizesse feliz, mesmo que essa felicidade não incluísse a presença dela. O amor de mãe, descobriu Lourdes na dor, é capaz de desejar o bem do filho, mesmo quando esse bem significa a própria ausência. A tarde caía suave, quando o telefone de Dona Lourdes tocou, trazendo a voz do filho depois de semanas de silêncio. Rogério, com um tom neutro e distante, disse que iria buscá-la para conversarem em um lugar tranquilo. Lourdes, sempre otimista, sentiu uma pontinha de esperança renascer em seu coração. Passou um batom discreto, ajeitou o cabelo com água e vestiu o vestido azul que o filho elogiava quando era criança. Pensou que talvez Rogério finalmente a levaria para jantar, que teriam uma conversa verdadeira após tanto tempo de distância. A expectativa a fazia sorrir enquanto esperava na janela, observando a rua em busca do carro do filho. Quando Rogério chegou, Júlia estava no banco da frente, óculos escuros cobrindo a expressão, postura rígida e distante. Lourdes cumprimentou, a nora com gentileza, tentando quebrar o gelo que sempre existia entre elas.
mas recebeu apenas um boa tarde, seco e displicente. Durante o trajeto, um silêncio pesado tomou conta do carro, apenas interrompido pelo som dos dedos de Rogério batendo nervosamente no volante. Lourdes tentou puxar conversa, perguntando se estava tudo bem, mas as respostas evasivas do filho aumentavam sua ansiedade. A estrada para a cidade grande parecia mais longa naquele dia, e o coração de Lourdes começava a enviar sinais de alerta que só uma mãe consegue interpretar. Quando o carro virou em uma rua desconhecida, com muros altos e portões de ferro, Lourdes começou a estranhar o destino daquela viagem. Um prédio discreto surgiu à frente, com uma placa pequena e discreta que dizia Residencial Vida Serena. O estômago de Lourdes se apertou, mas ela ainda não conseguia acreditar no que sua intuição já havia compreendido. Rogério estacionou o carro e ficou alguns segundos em silêncio antes de falar, a voz embargada e os olhos fugindo do olhar da mãe. Ele explicou, de forma atropelada e cheia de justificativas, que aquele lugar tinha pessoas para ajudá-la, médicos, enfermeiras, companhia de outras pessoas da idade dela, que seria melhor para ela estar ali. A palavra asilo não foi pronunciada diretamente, mas Lourdes a ouviu ressoando em cada justificativa que o filho apresentava. Ela tentou entender. Argumentou que não estava doente, que sua casa estava em ordem, que as camisas dele ainda estavam passadas esperando por uma visita que nunca acontecia. Foi quando Júlia, finalmente tirando os óculos escuros, interveio, com uma frieza calculada. Explicou que estavam começando uma vida nova, que o apartamento era pequeno, que a rotina era corrida e que não havia como ficar cuidando dela. A palavra cuidando ecoou dolorosamente no coração de Lourdes, que nunca pedira para ser cuidada, apenas desejava estar perto do filho. A recepcionista do asilo abriu o portão com um sorriso profissional e ensaiado, cumprimentando Lourdes como se ela fosse uma hóspede esperada. Lourdes percebeu com dor crescente que tudo já estava encaminhado, decidido, organizado, sem que ela tivesse participado de qualquer conversa ou decisão. Rogério segurou a mão da mãe, mas era um toque frio, distante, cheio de culpa não confessada. Ele repetia que ali era seguro, que haveria outras pessoas, que seria bom para ela, mas evitava definir para quem exatamente aquilo era bom. Lourdes, em silêncio, permitiu ser conduzida pelos corredores limpos e impessoais, sentindo-se cada vez menor a cada passo. O quarto designado para Lourdes era simples. Uma cama arrumada, um crucifixo na parede, uma janela com vista para um jardim bem cuidado, mas sem vida. A atendente, com gentileza mecânica, explicou que ela poderia trazer suas coisas aos poucos, personalizar o espaço, fazer dali seu novo lar. Lourdes olhou para a mala sobre a cama e percebeu que o aos poucos já não existia. Alguém havia escolhido suas roupas, dobrado sua vida, empacotado sua existência sem perguntar sua opinião. Tentou um último gesto de conexão, abrindo a bolsa e tirando um saquinho com pão de queijo feito naquela manhã, do jeito que Rogério sempre gostara. Ele aceitou o pacote, agradeceu sem emoção verdadeira e prometeu comer depois. O silêncio que se instalou no quarto era interrompido apenas pelos sons do corredor. Passos apressados, rodas de carrinhos, vozes baixas e distantes. Júlia tocou o braço de Rogério impaciente, indicando que precisavam ir embora, que já haviam cumprido aquela obrigação desagradável. Rogério prometeu voltar no fim de semana. Uma promessa que soava oca e improvável mesmo enquanto era pronunciada. Lourdes apenas repetiu a palavra voltar, como quem passa uma conta no rosário, tentando acreditar que aquilo era verdade. Ele se foi, e o portão fechou com um estalo seco que parecia selar o destino de abandono de uma mulher que dedicara a vida inteira ao amor incondicional. Quando ficou sozinha no quarto, Lourdes permaneceu em pé por longos minutos, segurando o pano,
de prato que envolvia o pão de queijo. Uma enfermeira apareceu oferecendo chá, tentando fazê-la sentir-se acolhida, mas Lourdes apenas respondeu que queria entender o que estava acontecendo. Sentou-se na cama e alisou o cobertor com as mesmas mãos que tantas vezes haviam alisado a cama do filho quando ele era criança. Quis chorar, mas as lágrimas ficaram presas, orgulhosas como ela sempre fora. Depois levantou-o, caminhou até a janela e viu um senhor de boné parado perto do jardim, encarando o portão com a mesma expressão de abandono que ela sentia. Naquele momento, Dona Lourdes compreendeu que não estava sozinha em sua dor. Havia muitos outros corações esquecidos ali, cada um carregando sua própria história de amor não correspondido. Os primeiros dias de Dona Lourdes no asilo foram marcados por um estranhamento profundo e uma tentativa constante de se adaptar àquela nova realidade. Tudo ali parecia ter sido projetado para ser igual e previsível. As mesmas cortinas em todos os quartos, as mesmas colchas, o mesmo cheiro de desinfetante misturado com lembranças antigas. De manhã cedo, o som dos passos das enfermeiras marcava o início do dia, anunciando a hora dos remédios, das refeições, das atividades programadas. Lourdes sorria educadamente para as atendentes, mesmo sem precisar da maioria daqueles cuidados. Seu corpo estava saudável. Era apenas seu coração que adoecia com a solidão e o abandono. Nos horários das refeições, Lourdes sentava-se à mesa com outros idosos, cada um perdido em suas próprias lembranças e tristezas. Quase todos tinham o olhar distante, fixado em algum ponto invisível, onde provavelmente reviviam memórias de tempos melhores. No primeiro café da manhã, uma senhora de cabelos muito brancos aproximou-se dela e, com gentileza, aconselhou-a a passar algum tempo no jardim quando o sol aparecesse, dizendo que às vezes a luz do dia ajudava a lembrar de casa. Mas Lourdes não queria lembrar. O que ela realmente desejava era ouvir a voz do filho, receber um telefonema, ter qualquer sinal de que não fora completamente esquecida. Todas as tardes, Lourdes deixava o celular ao lado do prato durante as refeições, os olhos voltando-se, frequentemente para a tela apagada, na esperança de ver o nome de Rogério aparecer. Mas o telefone permanecia teimosamente em silêncio, sem ligações, sem mensagens, sem nenhum sinal do mundo exterior. Certa noite, não aguentando mais a espera passiva, pediu à enfermeira permissão para fazer uma ligação externa. A moça, apressada, explicou que havia horário para isso, que depois das 7 da noite a linha era liberada. Quando finalmente pôde ligar, Lourdes tentou 1, 2, 3 vezes, mas o resultado era sempre o mesmo. Caixa postal, aquela voz eletrônica e impessoal que se tornara a única resposta às suas tentativas de contato. Desistindo temporariamente do telefone, Lourdes guardou o aparelho na gaveta e olhou pela janela do quarto, observando o jardim iluminado pela lua cheia. Foi quando notou o mesmo senhor de boné que vira no primeiro dia, ainda ali, parado diante do portão, como se esperasse que ele se abrisse milagrosamente. Movida por uma curiosidade solidária, decidiu descer e aproximar-se dele. O homem, que se apresentou como Armando, tinha um sorriso gentil e olhos cansados que contavam histórias de espera e decepção. Ele explicou que ficava ali todos os dias, porque seu filho dissera há 3 anos que viria buscá-lo, e ele continuava esperando, mesmo sabendo que aquela promessa provavelmente nunca seria cumprida. A conversa entre Lourdes e Armando naquela primeira noite foi o início de uma amizade profunda e consoladora. Eles descobriram que compartilhavam não apenas a experiência do abandono, mas também uma capacidade surpreendente de ainda acreditar no amor, apesar da dor. Armando contou que no começo contava os dias desde que fora deixado ali, mas que com o tempo passara a contar apenas os amanheceres,
pois cada novo dia era uma pequena vitória sobre o desespero. Lourdes confessou que também tinha um herói em sua vida, o filho que achava que nunca a deixaria sozinha e que ainda estava tentando entender como aquele amor tão intenso havia se transformado em indiferença e distância. Nos dias seguintes, Lourdes e Armando tornaram-se companhia constante um do outro. Ele continuava lendo o mesmo jornal de 2 anos atrás, fingindo que as notícias eram novas apenas para ter algo sobre o que conversar. Ela costurava roupinhas para doação, mantendo as mãos ocupadas, enquanto a mente vagava pelas lembranças do passado. À tarde, caminhavam devagar pelo pátio, dividindo o mesmo silêncio confortável de quem não precisa de muitas palavras para se entender. Às vezes, Lourdes trazia um pão de queijo escondido no bolso do avental, e eles o compartilhavam com café, lembrando-se de suas casas e das vidas que haviam deixado para trás sem escolha. Aquela amizade virou um refúgio precioso em meio ao abandono que ambos sentiam. Lourdes começou a falar mais, sorrir mais frequentemente e até costurou uma almofada especial para o banco onde costumavam sentar juntos. Com linha vermelha, bordou as palavras: "Aqui o tempo descansa." Quando Armando viu a almofada, seus olhos se encheram de lágrimas de gratidão. E ele disse que com ela ao lado, o tempo realmente parecia menos pesado. A presença de Armando preenchia, ainda que parcialmente, o vazio que o filho havia deixado no coração de Lourdes. Era como se Deus tivesse enviado alguém para lembrá-la de que o amor pode renascer mesmo nos lugares mais improváveis e dolorosos. Os funcionários do asilo começaram a notar aquela amizade especial e comentavam entre si sobre os dois que não largam o portão. De fato, todo entardecer encontrava Lourdes e Armando no mesmo lugar, olhando o horizonte e imaginando o mundo lá fora. Ela esperava uma visita que teimava em não vir. Ele, um filho que já não se lembrava mais da promessa feita, mas havia algo naquela ligação entre eles. Um carinho puro, sereno e despretensioso, que fazia o asilo parecer menos cinza e opressivo. Eles compartilhavam não apenas a solidão, mas também pequenos momentos de alegria, risadas tímidas e esperanças renovadas. Aquela amizade improvável era a prova de que, mesmo nos lugares de abandono, a humanidade consegue encontrar formas de resistir e de continuar amando. Era uma manhã aparentemente comum no asilo, quando uma movimentação diferente chamou a atenção dos moradores. Uma equipe de reportagem chegara para fazer uma matéria sobre o cuidado com idosos e o papel dos abrigos no Brasil. Câmeras, microfones e um repórter de terno claro percorriam os corredores acompanhados pela coordenadora, que tentava mostrar o melhor lado da instituição. Dona Lourdes estava costurando paninhos de prato para uma feirinha beneficente quando notou a agitação. Armando, ao seu lado, comentou ironicamente que aquela devia ser a família de visita marcada, arrancando dela um riso triste, mas sincero. O repórter começou a entrevistar os idosos, mas muitos estavam tímidos ou simplesmente não tinham vontade de falar. Quando chegou a vez de Dona Lourdes, ela hesitou por um momento, olhando para o chão como se buscasse coragem nas próprias memórias. Então, com uma serenidade que impressionou a todos os presentes, começou a contar sua história. Falou sobre o filho que criara com tanto amor, sobre os sacrifícios que fizera, sobre como acabara naquele lugar porque ele achara que seria melhor para ela. Sua voz era calma, sem amargura, mas carregava uma tristeza profunda que tocava qualquer um que a escutasse. Disse que não culpava o filho, mas que nenhuma parede, por mais bem cuidada que fosse, poderia substituir um abraço ou a voz de alguém chamando-a de mãe. O depoimento de Lourdes foi tão genuíno e tocante que até os membros da equipe de reportagem ficaram visivelmente emocionados. O repórter
Acostumado a manter a imparcialidade profissional, teve dificuldade em segurar as lágrimas. Armando, do seu banco habitual, observava a cena com os olhos marejados, orgulhoso da coragem da amiga. Quando o repórter perguntou se ela estava feliz ali, Lourdes respondeu com honestidade desarmante. O lugar era limpo, havia comida e cuidados, mas faltava o essencial, o amor e a presença de quem ela dera sua vida inteira. Aquelas palavras simples, ditas com tanta verdade e dignidade, ficaram gravadas não apenas nas câmeras, mas no coração de todos os presentes. Nos dias seguintes à gravação, ninguém comentou muito sobre a entrevista. Parecia ser apenas mais uma matéria social que seria exibida em algum programa dominical e rapidamente esquecida. Mas quando o programa finalmente foi ao ar, algo extraordinário aconteceu. O vídeo com o depoimento de Dona Lourdes viralizou nas redes sociais com uma velocidade impressionante. Milhares de pessoas começaram a compartilhar, comentar e se emocionar com aquela história de abandono e amor incondicional. Os comentários eram unânimes. Como alguém é capaz de deixar uma mãe assim? Essa mulher merece todo o respeito do mundo. Que dor mais injusta! A história de Lourdes tocava um nervo sensível em toda a sociedade, fazendo as pessoas refletirem sobre seus próprios relacionamentos familiares. O vídeo chegou até Rogério de forma inesperada. Ele estava em uma reunião importante no trabalho, quando um colega mostrou o celular, comentando sobre aquela senhora incrível e como o filho dela devia se sentir o pior homem do mundo. Rogério, curioso, deu uma olhada rápida e sentiu o sangue gelar nas veias. Era a voz da mãe, eram os olhos dela, e ela estava falando sobre ele sem dizer seu nome. As palavras, "mas eu ainda espero, toda mãe espera", ecoaram em sua consciência como um trovão. Naquele momento, Rogério ficou completamente sem chão. Saiu da reunião cambaleante e trancou-se no banheiro, onde chorou como não fazia desde criança, tomado por uma culpa avassaladora. Mas a repercussão do vídeo não parou por aí. O nome de Rogério e da empresa onde trabalhava começou a circular nas redes sociais, associado à história de abandono que havia emocionado o país. A diretoria da empresa, preocupada com a imagem institucional, convocou-o para uma reunião urgente. Questionaram se era verdade que ele havia abandonado a própria mãe em um asilo. E Rogério, ainda em choque, tentou se justificar dizendo que fora decisão da esposa, que ele não queria, mas acabara cedendo. A resposta foi fria e definitiva. Aquilo pegava mal para a empresa, manchava a reputação corporativa, e ele estava dispensado. Em questão de minutos, Rogério perdera não apenas a mãe, mas também o emprego que tanto valorizara. Quando chegou em casa, ainda atordoado com a demissão, encontrou Júlia arrumando as malas com pressa e determinação. Ela anunciou que estava indo embora, que não iria se queimar por causa dele, que a cidade inteira o estava julgando e ela não queria estar associada àquele escândalo. Rogério, desesperado, tentou argumentar, disse que a amava, mas Júlia foi implacável em sua resposta. Se ele realmente amasse, deveria ter amado a mãe antes de virar manchete de jornal. A porta bateu com força, e pela primeira vez na vida, Rogério experimentou na própria pele o que era ser deixado para trás, abandonado, descartado como algo que já não tinha mais utilidade. A ironia cruel da situação não passou despercebida. Ele que havia abandonado a mãe, agora era abandonado pela esposa. Enquanto Rogério vivia seu inferno particular, Dona Lourdes permanecia no asilo sem fazer ideia da dimensão que sua história havia alcançado. Continuava sua rotina tranquila, costurando, conversando com Armando, participando das atividades do asilo com sua gentileza característica. Não sabia que milhares de pessoas choravam por ela, que doações começavam a chegar, que cartas de
apoio e floresceram enviadas diariamente. Não tinha consciência de que sua dor, compartilhadade, empatia e reflexão em todo o país. O destino, silencioso e misterioso, começava a trabalhar a seu favor, preparando uma reviravolta que ninguém, nem mesmo ela, poderia ter imaginado naquela manhã, quando simplesmente decidiu falar a verdade sobre seu coração partido. Rogério passou dias perdido em uma espiral de culpa e arrependimento após perder tudo o que julgava importante. Sozinho no apartamento vazio, sem emprego e sem a esposa que tanto influenciara suas decisões, finalmente teve tempo para refletir sobre as escolhas que fizera. Certa noite, caminhando sem rumo pelas ruas da cidade, acabou passando em frente à pequena igreja onde, anos atrás, Dona Lourdes o levava para acender velas antes das provas da escola. Movido por um impulso que não compreendia totalmente, entrou no templo vazio e ajoelhou-se diante do altar. Ali, pela primeira vez em muitos anos, rezou com sinceridade, pedindo perdão e uma chance de consertar o erro que cometera. As lágrimas escorriam enquanto ele finalmente reconhecia a dimensão da dor que causara a única pessoa que sempre o amara incondicionalmente. No dia seguinte, Rogério tomou coragem e foi até o asilo. O coração batia acelerado enquanto tocava a campainha. As mãos suavam e a garganta estava apertada de ansiedade. A recepcionista, que reconheceu seu nome imediatamente por causa da repercussão do vídeo, o conduziu até o jardim onde Lourdes estava sentada sob a figueira, costurando tranquilamente ao lado de Armando. Quando Rogério a chamou, ela ergueu os olhos devagar, sem dramaticidade, apenas um silêncio pesado que dizia mais do que 1000 palavras. O encontro entre mãe e filho foi marcado por uma honestidade dolorosa. Ele pediu desculpas, confessou ter errado, admitiu ter perdido o emprego e a esposa. Lourdes o ouviu com calma e respondeu com uma sabedoria que só o sofrimento ensina. A conversa entre os dois foi longa e necessária. Lourdes não facilitou para o filho, mas também não foi cruel. Simplesmente exigiu que ele compreendesse a gravidade do que fizera. Questionou se ele realmente havia aprendido a vê-la como pessoa, a ouvi-la quando falava baixo, a amá-la sem que ela precisasse provar constantemente que merecia esse amor. Rogério, com humildade genuína, prometeu provar que mudara, que havia compreendido finalmente o valor do amor materno. Lourdes respondeu que o que fora quebrado às vezes não volta a ser igual, mas pode se transformar em outra coisa, às vezes melhor, às vezes apenas diferente. Quando ele pediu permissão para abraçá-la, ela hesitou apenas por um segundo antes de abrir os braços, mas deixou claro que fosse um abraço de quem volta para ficar, não de quem apenas visita a consciência culpada. Nos dias seguintes, Rogério retornou ao asilo diariamente, cumprindo a promessa que fizera. Trazia pão de queijo, sentava-se no banco sob a figueira e conversava longamente com a mãe e com Armando. Foi durante uma dessas visitas que descobriram a verdade sobre o fechamento do asilo. Havia desvio de verbas e maus tratos aos idosos que não tinham família por perto. A instituição foi interditada de forma repentina, causando pânico e confusão entre os moradores. Rogério, ao saber da notícia pela televisão, correu desesperado até lá e encontrou sua mãe no meio do tumulto. Desta vez, não hesitou. Assumiu a responsabilidade e levou-a para casa, não porque era conveniente, mas porque finalmente entendera que aquele era seu lugar como filho. A maior surpresa, porém, estava por vir. Armando, o amigo fiel que tanto confortara Lourdes nos dias difíceis, revelou uma história surpreendente. Descobriu-se que o asilo estava registrado em seu nome através de um golpe do antigo sócio, e que ele tinha direito a uma indenização significativa por tudo o que sofrera.
Com esse dinheiro, Armando tomou uma decisão extraordinária. Doou tudo em nome de Lourdes para que pudessem construir juntos um novo abrigo, desta vez digno, humano e respeitoso. Seria um lugar onde idosos abandonados encontrariam não apenas cuidados básicos, mas também amor, dignidade e a certeza de que suas vidas ainda tinham valor e propósito. A construção do lar Dona Lourdes e Armando mobilizou toda a comunidade. Voluntários apareceram de todos os lados. Médicos ofereceram consultas gratuitas e a população contribuiu com doações e trabalho. Rogério, que conseguira um novo emprego como coordenador de responsabilidade social, dedicou-se integralmente ao projeto, trabalhando lado a lado com a mãe na organização do espaço. Lourdes participava de cada detalhe. Escolhia as cores das paredes, organizava os quartos, garantia que cada idoso tivesse espaço para fotos da família e uma colcha bonita. Queria que todos ali se sentissem em casa, que ninguém mais precisasse passar pela dor do abandono que ela própria experimentara. Armando, finalmente reencontrado pelo próprio filho Marcelo após a repercussão da história, trabalhava ao lado de Lourdes com renovada esperança. O dia da inauguração do novo lar foi uma celebração emocionante. A cidade inteira compareceu para testemunhar aquele momento de redenção e esperança. O prédio iluminado e cheio de flores foi abençoado pelo padre local. E Rogério leu um discurso simples, mas profundo. Este lugar nasce do perdão, da amizade e da esperança. Que ninguém aqui precise mais esperar por amor. Que ele seja encontrado todos os dias. Lourdes, de mãos dadas com Armando, observava tudo com lágrimas de gratidão. Eles haviam sido apenas dois velhos esquecidos pelo mundo, mas agora se tornavam casa e abrigo para outros que ainda esperavam ser lembrados. A dor transformara-se em propósito e o abandono dera lugar à solidariedade. Houve ainda um último momento de tensão quando Júlia apareceu na inauguração, tentando reivindicar parte do projeto alegando que era esposa de Rogério. Mas a verdade veio à tona. O dinheiro vinha integralmente da doação de Armando, e Rogério era apenas voluntário. A tentativa de Júlia de lucrar com aquela história de amor e redenção fracassou completamente. Lourdes, com sua sabedoria serena, ofereceu a Júlia não uma parte dos bens, mas algo muito mais valioso, a possibilidade de encontrar paz e aprender a dividir amor ao invés de brigar por posses. A antiga nora saiu cabisbaixa, mas a porta ficaria sempre aberta caso um dia ela desejasse retornar não para tomar, mas para dar. Naquele mesmo dia, Armando foi surpreendido pelo filho Marcelo, que finalmente vencera a vergonha e decidira se reaproximar do pai. O abraço entre eles selou outra reconciliação preciosa. Com o tempo, o lar Dona Lourdes e Armando prosperou e tornou-se referência de cuidado humanizado com idosos. O lugar tinha não apenas estrutura física adequada, mas principalmente algo que faltava na maioria das instituições: amor genuíno e respeito pela história de cada pessoa. Lourdes caminhava pelos corredores ouvindo as histórias dos moradores com a mesma atenção amorosa que dedicara ao filho durante toda a vida. Rogério descobriu sua verdadeira vocação trabalhando ali, ajudando outras famílias a se reconciliarem antes que fosse tarde demais. Armando e Marcelo reconstruíam lentamente o relacionamento perdido, provando que nunca é tarde para recomeçar. No pátio, sob a figueira replantada como símbolo de renascimento, os quatro costumavam se reunir ao entardecer, dividindo café, histórias e a certeza de que o amor sempre encontra um caminho de volta. A história de Dona Lourdes correu o país como exemplo poderoso de perdão, transformação e redenção. Muitas famílias, ao ouvirem seu depoimento no vídeo viral, decidiram rever suas próprias relações com pais e mães idosos,
Filhos que haviam se afastado voltaram a visitar, ligações esquecidas foram retomadas, e o debate sobre o cuidado com os idosos ganhou nova dimensão na sociedade. O que começara como uma história de dor e abandono transformara-se em movimento de conscientização coletiva. Lourdes nunca buscara fama ou reconhecimento. Sua única intenção ao falar diante das câmeras fora expressar uma verdade simples sobre o amor materno. Mas essa verdade, dita com tanta sinceridade, tocara milhões de corações e mudara incontáveis destinos. Numa tarde tranquila, enquanto o sol dourava o jardim do lar, Lourdes sentou-se no banco sob a figueira ao lado de Rogério, Armando e Marcelo. O som de risadas ecoava do prédio, onde idosos participavam de atividades recreativas e conversavam animadamente. O cheiro de café fresco vinha da cozinha, misturado ao perfume das flores que enfeitavam o pátio. Lourdes fechou os olhos por um momento, sentindo a brisa suave tocar seu rosto, e murmurou uma oração de gratidão. Ali, naquele lugar que nascera da dor, mas florescera no amor, ela finalmente encontrara a paz. Rogério segurou sua mão com ternura e disse que nunca conseguiria pagar tudo o que ela fizera por ele. Lourdes sorriu e respondeu com sabedoria: o amor não é conta a ser paga, mas semente a ser plantada, e quando plantado direito, floresce até onde nem imaginamos. E assim terminou a jornada de Dona Lourdes, uma mulher simples do interior de Minas Gerais, que ensinou ao mundo uma lição profunda sobre amor, perdão e redenção. Sua história provou que mesmo depois de ser esquecida e abandonada, uma pessoa pode renascer e se tornar fonte de esperança para muitos outros. O amor materno que dedicará ao filho, embora tenha sido temporariamente rejeitado, nunca deixou de existir e acabou se multiplicando em amor por dezenas de outros idosos que precisavam de acolhimento. O lar Dona Lourdes e Armando permanece até hoje como testemunho vivo de que nunca é tarde para consertar o que o orgulho destruiu, e que a verdadeira riqueza não está no dinheiro ou no sucesso profissional, mas nas mãos que nos acolhem quando mais precisamos. Na entrada do lar, uma placa sintetiza a essência daquela história extraordinária. Aqui o amor não é esquecido. Ele mora e floresce todos os dias.